Você já se perguntou por que algumas pessoas parecem manter a calma mesmo quando tudo ao redor está desmoronando? A verdade é que elas não nasceram com superpoderes. Elas cultivaram uma mentalidade treinada para enxergar além do caos, para transformar dor em aprendizado e para encontrar paz onde outros só veem desespero. Esse é o coração da filosofia estoica. A ideia de que não são os eventos em si que nos perturbam, mas a forma como os interpretamos. Neste vídeo, você vai descobrir como aplicar esse princípio na prática, usando as situações difíceis, aquelas que normalmente roubariam sua paz, como uma oportunidade real de crescimento interior. Porque no fim das contas você não precisa fugir do que dói. Você precisa olhar de frente e aprender a transformar. E o estoicismo te mostra como a primeira lição fundamental do estoicismo, e talvez a mais difícil de praticar no mundo moderno, é aceitar profunda e sinceramente aquilo que você não pode controlar. Não se trata de resignação passiva, mas de uma sabedoria ativa que separa claramente o que depende de você e o que está fora do seu alcance. Muitos de nossos sofrimentos vêm da luta interna contra a realidade. Queremos que as pessoas nos tratem como achamos justo, que os resultados apareçam no tempo que desejamos, que o mundo obedeça à nossa expectativa. Mas a vida não funciona assim. E enquanto resistimos, nos frustramos. O estoico entende que há uma paz imensa em aceitar que o mundo externo é imprevisível e que a única coisa que está sob seu domínio é a sua própria resposta. Essa é a raiz da verdadeira liberdade. Deixar de desperdiçar energia tentando controlar o incontrolável. Imagine a diferença entre alguém que, ao enfrentar um contratempo, se revolta, se desespera e se sente vítima. E alguém que, diante do mesmo desafio, respira fundo, aceita o momento como ele é e volta a sua atenção para o que pode ser feito a partir dali. O segundo tem muito mais poder. Ele não nega o impacto da dor ou da perda, mas também não se afoga nela. Ele observa, sente, compreende e então escolhe agir com consciência. Essa habilidade de fazer uma pausa, de não ser arrastado pela tempestade emocional que diferencia um espírito frágil de um espírito fortalecido. A aceitação não elimina o problema, mas impede que ele destrua sua paz. É como estar no meio do mar revolto e, em vez de tentar controlar as ondas, aprender a navegar com elas. Aceitar o que você não pode mudar é o primeiro passo para mudar tudo o que importa. Seu estado mental, sua energia, sua clareza. E isso não exige uma vida perfeita, exige prática diária. Pode começar com algo simples, o trânsito, um atraso, uma crítica inesperada. Cada uma dessas situações é uma oportunidade de ouro para treinar sua mente, a se desprender da expectativa e abraçar a realidade. Não para se conformar com menos, mas para construir uma base emocional firme, capaz de agir com mais presença e menos reatividade. Quando você para de brigar com a vida, algo mágico acontece. O barulho interno silencia e a paz começa a nascer dentro de você, mesmo quando o mundo lá fora continua gritando. Uma das maiores armadilhas em momentos difíceis é o impulso de reagir no calor da emoção. A mente se agita, o coração acelera e, quase sem perceber, agimos movidos por raiva, medo ou frustração. E quase sempre nos arrependemos depois. A filosofia estoica nos convida a interromper esse ciclo automático e perguntar: qual é a resposta mais virtuosa que posso oferecer neste momento? Em vez de perguntar: por que isso está acontecendo comigo? E o estoico pergunta: como posso usar isso para me tornar uma pessoa melhor? Essa simples mudança de foco altera toda a estrutura interna. Você sai da posição de vítima e assume o papel de protagonista, não porque ignora a dor, mas porque escolhe não ser controlado por ela. A virtude, coragem, justiça, sabedoria, temperança passa a ser-se o norte, mesmo quando tudo ao redor está desmoronando. Redirecionar a atenção para a virtude é um ato de domínio interno. Quando você escolhe agir com paciência diante da irritação ou manter a serenidade em uma discussão, você está praticando algo que vai além do controle emocional. Está afirmando na prática quem você quer ser. Marco Aurélio, em suas meditações, escreveu que a tranquilidade vem de fazer a coisa certa e não da ausência de problemas. Essa visão é poderosa porque devolve a você a autoridade sobre como viver, mesmo quando não se pode mudar o que está acontecendo.
Situações difíceis se tornam testes e cada reação é uma chance de fortalecer sua estrutura interna. Aos poucos você percebe que a paz não está no mundo. Ela está em alinhar sua conduta ao que é certo, ao que é nobre, ao que é estável. Em vez de ser escravo das suas emoções, você passa a ser o líder delas. Isso não significa sufocar sentimentos, mas dar a eles o lugar correto. Reconhecer, entender, processar e depois agir com base na razão, não na impulsividade. A virtude se torna o centro gravitacional da sua vida. Você não age bem porque tudo está bem. Você age bem porque esse é o seu compromisso interno, independente das circunstâncias. Esse comprometimento cria uma sensação profunda de integridade, de estabilidade e de respeito próprio. Você começa a perceber que a paz verdadeira não vem quando tudo ao redor se acalma, mas quando dentro de você existe uma clareza inabalável sobre o tipo de pessoa que você escolheu ser. Isso é força. Isso é liberdade. Em uma sociedade acelerada onde tudo exige respostas imediatas, reagir sem pensar se tornou um comportamento padrão. Mas o estoicismo ensina que, em muitas situações, o verdadeiro poder está justamente em fazer o oposto. Pausar, respirar, refletir. Silêncio, que para muitos parece fraqueza ou omissão, é, na verdade, uma forma elevada de autocontrole. Quando você escolhe não responder a uma provocação, a uma crítica injusta ou a uma ofensa, você está demonstrando que não é governado por impulsos externos. Você está dizendo com a sua calma que a sua paz não está à venda. E essa postura causa um impacto muito mais profundo do que 1000 argumentos. Porque quem reage a tudo é previsível e manipulável. Mas quem sabe esperar e escolher com sabedoria quando falar, age com autoridade e não com desespero. Refletir antes de reagir não é apenas uma habilidade de comunicação, não. É uma filosofia de vida. Ao invés de se deixar levar por respostas automáticas, você observa o cenário como um estrategista observa o campo de batalha. Você percebe quando o outro está apenas tentando extrair uma reação, testar seus limites ou transferir sua própria frustração. E ao perceber, escolhe não participar do jogo. Isso é força invisível. É a coragem de não alimentar conflitos inúteis, de não dar poder ao que não merece. É como disse Epicteto, qualquer pessoa pode te irritar, mas só se você permitir. Esse espaço entre estímulo e resposta é onde mora a sua liberdade. E quanto mais você cultiva esse espaço, mais dono de si você se torna. Além disso, o silêncio estratégico também gera um efeito interno. Ele evita que você se arrependa. Quantas vezes você já disse algo no impulso e depois sentiu vergonha ou culpa? O estoico sabe que palavras lançadas não podem ser recolhidas. Por isto, o silêncio, quando bem utilizado, não é ausência, é presença. Presença de espírito, de sabedoria, de prudência. Às vezes, não dizer nada é a resposta mais eloquente, porque mostra que você tem controle suficiente para não ser arrastado por provocações. Isso é maturidade, isso é paz. E, curiosamente, quanto mais você silencia externamente, mais você se ouve por dentro e descobre que a maior parte das batalhas que travamos lá fora são, na verdade, reflexo das guerras que ainda não resolvemos dentro de nós. Imagina alguém que acorda já atrasado para o trabalho. Ao sair de casa percebe que o transporte público está lotado, o clima está abafado e um desconhecido o empurra ao entrar no ônibus. Ao chegar no destino, leva uma bronca do chefe por um problema que não causou. Essa sequência de eventos, que poderia facilmente arruinar o dia de qualquer pessoa, é o tipo de situação que o estoicismo convida a observar com outros olhos. O estoico não vê apenas desconforto, ele vê treino. Cada irritação é uma chance de desenvolver paciência. Cada crítica injusta é uma lição sobre ego. Cada atraso, uma oportunidade de aceitar o tempo das coisas. Em vez de reagir com raiva, ele pratica a disciplina do silêncio. Em vez de se desesperar, ele observa seus pensamentos. A dor não é negada, ela é refinada. No mesmo cenário, uma pessoa comum poderia carregar aquela frustração o dia inteiro, espalhando tensão por onde passa e tomando decisões impulsivas baseadas em emoções mal processadas. Já o estoico, ao contrário, encara tudo como parte do campo de treino da vida. Ele entende que não está no controle do que acontece, mas está no controle de como interpreta o que acontece. E isso muda tudo. A mente dele não corre para os piores cenários, não alimenta a raiva, nem busca culpados. Ela permanece focada em o que está sob o meu domínio agora.
Essa mentalidade repetida diariamente cria um tipo de força interna que não depende de motivação, mas de intenção. A paz se constrói assim, devagar, um pensamento de cada vez, uma escolha de cada vez. E o mais bonito dessa prática é que ela é silenciosa. Ninguém vai perceber quando você estiver escolhendo respirar fundo em vez de gritar. Ninguém vai aplaudir quando você decidir não alimentar uma discussão inútil. Mas você vai perceber, vai sentir um orgulho sereno, uma clareza nova, uma força calma. É nesse silêncio, nessas pequenas escolhas invisíveis, que você vai se tornando inabalável. O mundo continuará sendo o mesmo, com seus atrasos, ruins, críticas e frustrações. Mas você não será mais o mesmo. Você terá treinado a sua mente para transformar o caos externo em equilíbrio interno. E essa é uma conquista que ninguém pode tirar de você. A verdadeira paz não é a ausência de problemas, mas a presença de uma mente treinada para enfrentá-los com clareza, propósito e serenidade. Quando você aprende a observar antes de reagir, a silenciar quando tudo em volta grita, e a escolher a virtude mesmo diante do caos, você se torna um mestre de si mesmo. A filosofia histórica não é apenas um conjunto de ideias antigas. É um caminho prático para transformar as turbulências da vida em oportunidades de crescimento interior. E quanto mais você aplica isso no dia a dia, mais você percebe que o mundo não precisa mudar para que você tenha paz. Você só precisa mudar a forma como enxerga e responde a ele. É aí que mora o poder real. M.